Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Cumprimento a todos os deputados que estão participando desta reunião, deputado Vicente Caro Preso, vice-presidente, deputado Maurício Peixe, deputado Milton Schaefer. Hoje nós temos a presença também da equipe da DIV e o secretário adjunto da Saúde de Santa Catarina para debatermos sobre o tema preocupante da dengue, e faremos isso logo em seguida após o andamento aqui da pauta de discussões e votação, e convidaremos inclusive para compor a nossa mesa aqui dos trabalhos. Antes disso, discussão e votação da ata da reunião anterior. Consulto se há alguma retificação. Não havendo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Ordem do dia, discussão e votação de parecer. Deputado José Milton Schaefer, Vossa Excelência, relator de dois projetos para relatar o PL 078-2023. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, deputado Neudi. Em seu nome, quero cumprimentar todos os colegas deputados aqui da Comissão de Saúde. E de maneira bem sucinta, apenas agregando a um projeto cujo autor é o deputado Ivan Nats, que acrescenta o artigo 1º da Lei 18.614, que institui o Dia Estadual do Terapeuta e Tricologia Capilar, passando a incluir a profissão também de terapeuta em saúde dos olhos, dos cílios. Ao verificar todo o trâmite do projeto, vi que já restou aprovado nas comissões de Constituição e Justiça e também nas demais comissões. E nesta comissão, ao analisar, vejo que o projeto de lei em referência quanto à categoria almejada a ser acrescentada na lei, também já referida, faz parte da mesma categoria profissional e mostra-se revestida de interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento. Diante do exposto, voto pela aprovação ao projeto de lei 078 de 2023, na forma da emenda substitutiva global apresentada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer ao projeto de lei 78/2023, que acrescenta texto à lei 18.614, que institui o Dia Estadual do Terapeuta Capilar e Tricologista, para transformar o Dia Estadual do Terapeuta Capilar e Tricologista em Dia Estadual do Terapeuta Capilar, do Tricologista e do Terapeuta em Saúde dos Cílios. Não havendo quem queira discuti-lo, deputado Guimarães, seja bem-vindo também aqui, membro da nossa comissão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, está aprovado. Vossa Excelência, indo com a palavra para relatar o projeto de lei 49/2023. Obrigado, deputado Neudi. Aproveito aqui também para cumprimentar toda a equipe da SESNA, a pessoa do nosso secretário adjunto Diogo, que sempre presente aqui na Assembleia, no debate de temas importantes. De maneira também bem breve, quero aqui relatar o projeto de lei 049 de 2023, que tramita de forma conjunta com o projeto de lei 195 também de 2023. O autor do primeiro é o eminente deputado Gessé Lopes e do segundo a autora é a deputada Paulinha, que dispõe sobre as normas de concessão e utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas no âmbito estadual e da outras providências, tendo em vista que esta lei já se resta regulamentada no âmbito federal. E ao analisarmos a matéria, encontramos nela interesse público, na forma já projetada quanto à identificação das pessoas com deficiências ocultas e sem adentrar mais profundamente na análise do mérito relacionado às proposições principais e acessórias. A emenda substitutiva global das páginas 16 e 17, precedentemente admitida pela Comissão de Constituição e Justiça, entendo que merece seguir o regular tramitação neste Parlamento. E no âmbito desta comissão, baseada no nosso regimento interno desta Casa, o nosso voto é pela aprovação aos projetos de lei número 49
e 195 de 2023, nos termos da emenda substitutiva global das páginas 16 e 17. Está em discussão o relatório apresentado pelo deputado José Milton Schaefer. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, permanece como se encontra, está aprovado. Fim das matérias. Deputado José Milton, não há outras matérias para deliberação e nós temos, então, atendendo o requerimento 19/2024, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, debate com o senhor João Augusto Branquer Funk, diretor da DIV, que apresentará o cenário epidemiológico da dengue e ações previstas para 2024 no estado de Santa Catarina. Nós temos uma equipe aqui da Secretaria de Saúde, então eu vou convidá-los, o senhor Diogo Demarque Silva, que é secretário adjunto da Saúde de Santa Catarina, pode tomar assento aqui a uma das nossas cadeiras da mesa de reuniões. Convido também o senhor João Augusto Branquer Fuch, diretor da DIV Santa Catarina, por gentileza também pode ocupar uma das cadeiras. Flávio Gaudense, superintendente de Vigilância em Saúde, também por gentileza. E também a Ivânia da Costa Foster, gerente de Vigilância de Zoonoses, acidentes por animais peçonhentos e doenças transmitidas por vetores. Sejam bem-vindos e bem-vinda também aqui à nossa reunião. Deputado Sérgio Guimarães, Vossa Excelência é o autor. Eu até passo já de cara para Vossa Excelência fazer uma iniciar e depois, então, em seguida, nós vamos ouvir os representantes da Secretaria e depois abriremos, então, o debate com todos que estão aqui presentes. Obrigado, presidente. Bom dia ao senhor, bom dia aos demais nobres colegas, deputados, amigos. Bom dia ao senhor Diogo, Fábio, João, Ivânia, obrigado pela presença. Nós só gostaríamos um bate-papo, né, para a gente entender como é que está o cenário. Eu vim agora no carro pensando, né, que a gente está numa luta, numa guerra contra esse mosquitinho tão danadinho e que está causando tanto transtorno, tantos problemas para os catarinenses, no Brasil todo, enfim. E uma coisa que me incomoda muito, digamos assim, a gente recebe muito pedido de ajuda das pessoas, né? Terreno com mato alto e água parada. Claro que o dono do terreno tem que ter consciência e responsabilidade em fazer a sua parte e não em terceirizar para a prefeitura, para a secretaria, seja municipal de saúde ou do estado. Mas é um ponto para a gente ir conversando ao longo da comissão a respeito justamente isso, né, de medidas mais enérgicas com relação a esses proprietários. Porque eu conversava com o prefeito dias desses e, olha, o dono do terreno não está nem aí. Então que notifica-se esse dono do terreno de 30, 40 dias para esse camarada limpar. Ele continua não estando nem aí, que limpe e seja colocada a cobrança no IPTU no próximo ano. Aí quando sente no bolso, o camarada acorda e as coisas funcionam. Infelizmente é assim. É uma pena. Então, no mais, eu agradeço a presença de vocês, né, para esse esclarecimento e, claro, nos colocar à disposição, colocar a Assembleia Legislativa para que tudo que a gente possa fazer para ser parceiro de vocês, a gente sabe do empenho, sabe do trabalho, sabe da dedicação, é uma guerra mesmo, e a gente nos coloca à disposição para ajudar no que for preciso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Sérgio. Vamos então, Diogo, vou passar para você, como secretário adjunto, aí os encaminhamentos aí com a sua equipe, como é que vamos proceder aqui. Vocês têm a palavra. Bom dia, deputado Neude Sareta, cumprimento deputado Milton, doutor Vicente Caropreso, Maurício, deputado Sérgio Guimarães. Agradeço aqui Casa Legislativa de nos dar a oportunidade também de colocar o cenário das ações, tanto de 2023 quanto o planejamento para 2024. Como o deputado bem colocou, nós estamos em guerra. A nossa saúde ela é complexa por natureza e quando nós temos uma situação dessa, o desafio é muito maior, né? Então a ideia aqui hoje é apresentar esse cenário. Nosso diretor João vai apresentar. Nós estamos aqui com o superintendente Fábio também, toda a nossa equipe, a nossa gerente está aqui, que toca muito bem a área, está lá na nossa rotina.
e após a apresentação deles, que para ilustrar o cenário, nós estaremos totalmente à disposição para esclarecimentos e possíveis encaminhamentos, até porque nós estamos com a dengue, mas com outras situações aí em curso, como a síndrome gripais, né, que está sobrecarregando a nossa rede. E é sempre importante colocar, ter a oportunidade de colocar para todos, para toda a sociedade, o cenário que nós estamos passando no momento. Então, amanhã toda à disposição dos senhores. Obrigado. Ok, muito obrigado, Diogo. Passo então ao João Augusto Branquer Fuch, que é diretor da DIV, né, Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, e está com a palavra. Obrigado, deputado. Primeiramente, bom dia. Em seu nome, cumprimento os demais deputados dessa comissão, cumprimentar o nosso secretário adjunto, Diogo Demate da Silva, e a nossa equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Primeiro, acho que agradecer o convite, né? Acho que é um momento importante que a gente pode apresentar o cenário, mas também mostrar várias das ações que a gente tem realizado nos últimos anos. E, claro, eu trouxe uma apresentação para a gente discutir um pouco, mas vou tentar não me alongar muito, até para que a gente tenha tempo para debater, enfim, e responder os questionamentos de vocês. Então, trazer um pouco, né, da situação da dengue no estado de Santa Catarina. Pode passar para nós o slide. Primeiro, colocar, né, acho que a gente está vivendo uma situação de bastante dificuldade no país como um todo, né? Então, acho que para começar essa discussão, mostrar que esses são os dados do Brasil nesse ano de 2024, e a gente pode perceber que a curva de transmissão é muito acelerada, né? A gente está vendo um número importante de casos no país, já são mais de 1.200.000 casos no país. Eu trouxe até como comparação, né, os anos em que a gente vivenciou epidemias no país como um todo. O nosso ano com o maior número de casos foi em 2015, com 1.600.000 casos. Então vejo que a gente já está em fevereiro se aproximando muito da marca dos piores anos que a gente vivenciou no Brasil. Não é uma situação isolada do estado de Santa Catarina, né? Eu acho que eu trouxe ali na tabela ao lado, a gente dá para ver vários estados que vivenciam essa situação de transmissão bastante intensa. Santa Catarina está entre os estados, os 10 estados que têm uma transmissão importante nesse momento, mas acho que, primeiro, para mostrar isso, né, que a situação que o estado de Santa Catarina vive não é isolada, muito pelo contrário, a gente está vendo uma situação no país como um todo, uma transmissão bastante intensa. Claro, isso muito associado, como o deputado Sérgio Guimarães trouxe, o mosquito está encontrando as condições para se reproduzir. O primeiro fator de risco para ter transmissão é ter mosquito, e o mosquito está aí, né? Então a gente acaba vendo, infelizmente, casos na sequência desse cenário aí da presença do mosquito Aedes aegypti. Pode passar? E aí falar um pouquinho do estado de Santa Catarina, né? Entender que é isso. A gente vem vendo, ano após ano, um aumento da disseminação do mosquito no estado. As barras em azul são os focos do mosquito Aedes aegypti, né? A linha em vermelho, que tem os pontinhos em cima, os municípios com foco, embaixo os municípios infestados, mas basicamente para resumir que cada vez mais nós temos municípios infestados no estado, são 156 municípios infestados. E a infestação, ou seja, tem uma presença maior do mosquito Aedes aegypti que dá condição de transmissão. E isso por vários fatores, sejam fatores climáticos, né? Acho que essas mudanças climáticas têm contribuído para que o mosquito se dissemine pelo estado, ou seja, temperaturas mais elevadas, chuvas intensas. Mas é claro também o mosquito se dissemina a partir das condições climáticas, mas a partir do momento que ele encontra locais com água parada. E isso, infelizmente, a gente acaba vendo no dia a dia. Pode passar? E aí, só mostrando o cenário do estado, né? A gente consegue ver, então, no vermelho mais escuro, os municípios infestados. Os demais não são infestados, mas já identificaram a presença do mosquito. Então, acho que a gente consegue ver um pouco aonde está o risco de transmissão no estado, né? Especialmente região oeste, mas a gente começando a ver uma disseminação importante no eixo de litoral, Vale do Itajaí, mais ou menos os municípios que a gente já começa a ver transmissão de dengue no estado. Pode passar? Acho que um ponto importante para destacar para os deputados é que a gente acabou de realizar uma atividade, eu digo o conjunto dos municípios infestados, que justamente mede esses níveis de infestação. E aí é o mapa que a gente tem a comparação da atividade que foi realizada no mesmo período do ano passado com esse ano. Então a gente vê que muitos municípios estão justamente com uma condição de médio e alto risco de ter transmissão. Isso quer dizer que a gente tem bastante mosquito, de forma bastante leiga, né? Mas temos muito mosquito que dá condições de ter transmissão, né? Então o mapa já indica esse cenário de transmissão, e efetivamente já vem acontecendo em muitos municípios, né? Alguns municípios até não realizaram atividade porque já tinham transmissão em andamento, ou seja, o cenário já estava estabelecido. Pode passar? E aí o que a gente encontra, né, especialmente nessa atividade, é essas condições. Eu trouxe algumas fotos de realidade do que a gente encontra no dia a dia nos municípios catarinenses. Então, são pneus, são máquinas paradas. Pode passar? Piscinas, ferros velhos, né? Enfim, pode passar também. Lajes, né? Muitas vezes naquele depósito que não está no campo de visão no dia a dia, mas está lá acumulando água, e o mosquito tem se aproveitado disso, sejam veículos,
Pode passar. Caixas da água, então tem a caixa d'água meio telada, a gente pode dizer assim, então o mosquito consegue acessar. Aqui a gente não vai conseguir ver bem, mas aqui ao lado é uma imagem com várias larvas do mosquito Aedes aegypti, né? Aqui na televisão a gente consegue visualizar um pouco melhor. Então isso é o que a gente encontra no dia a dia ainda, né? Então acho que esse é um fator importante. A população ainda não entendeu, né? Ou seja, acha que esse hábito que não damos importância no dia a dia, mas é isso que contribui para a presença do mosquito Aedes aegypti. Podemos passar? E aí, claro, aquilo que eu falei, com o mosquito Aedes aegypti, a gente acaba vendo casos, né? Então, também temos uma mudança importante na transmissão da doença nos últimos anos no estado. Então, a gente tem as primeiras epidemias no estado de 2015, né? Lá no município de Itajaí, vimos 2016 Oeste sendo afetado, especialmente com Pinhalzinho, 19 município de Itapema, 20 a gente começa uma transmissão um pouco mais acelerada, mas acho que fica muito claro que nos últimos 2 anos, 3 anos contando com 2024, que a gente tem uma transmissão bastante importante, com um número expressivo de casos, né? E claro, talvez a grande diferença de 2022 para 2023 é que em 2022 a gente viu vários municípios, mais municípios em epidemia, mas eram municípios pequenos, ou seja, especialmente região oeste, com uma densidade populacional não tão alta. Ano passado a gente viu isso acontecendo nos grandes municípios do estado, Joinville, Florianópolis, Palhoça, São José, ou seja, com uma densidade populacional maior. E claro, com isso, apesar de ter menos municípios em epidemia, a gente acabou vendo mais casos da doença, né? Então, acho que é uma curva aí que mostra o nosso cenário nos últimos anos. Podemos passar? E aí, olhando os dados de 2024 do estado, né? A gente não tem aquela curva como a gente vê no Brasil, passando os nossos limites históricos, mas acho que dá para deixar muito claro que nós temos uma antecipação da curva de transmissão. Ela começou mais cedo esse ano, são as linhas em azul escuro, né? Ela começou mais cedo, o que a gente viu no passado, lá na semana 13, que era março, final de março, abril, a gente já está vendo no mês de fevereiro esse ano, de forma antecipada. E claro, com um número importante de casos, a gente ainda não alcançou o que a gente viu no ano passado, mas começa a se encaminhar para esse momento. Então, acho que essas são algumas das preocupações, né, que a gente compartilha, que talvez essa curva pode ser maior do que o ano passado e talvez esse tempo de alta do número de casos pode ser maior em período de tempo também. Então, a gente pode ver mais semanas ao longo desse ano com casos de dengue. Enfim, isso pode, querendo ou não, sobrecarregar bastante o serviço de saúde. Comparado ao ano passado, isso é um aumento de 570% no número de casos. Podemos passar? Olhando só onde é que está a transmissão no estado esse ano, né? Então, esse ano a gente tem vendo isso aí, eixo de litoral, especialmente, com casos importantes. 4 regiões são o maior número de casos, região Nordeste, região de Joinville, a região da Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis e Médio Vale do Itajaí. Então, aqui os municípios que têm as maiores incidências até o momento, embora a gente comece a ver uma transmissão um pouquinho mais intensa na região Oeste, especialmente Extremo Oeste, né? Município de Itapiranga e outros que começam a ver essa transmissão se acelerando também aqui no estado. Podemos passar? E aí uma grande preocupação com o número alto de casos são óbitos, né? Infelizmente, já temos aí, com dado atualizado de ontem, 15 óbitos de dengue no estado, nesse ano 2024, né? Joinville, Araquari, Itajaí, São Francisco do Sul e Itapiranga. Claro que temos ainda outros óbitos em investigação, 6 óbitos em investigação, mas essa é a grande preocupação, né? Até porque nós tínhamos tido os primeiros óbitos em 2016, 2 óbitos, depois 7 em 21, nos últimos 2 anos 90 óbitos em 22, 98 óbitos em 23. Acho que essa é a grande preocupação e por isso também as ações são colocadas. Muitas das ações da Secretaria de Estado da Saúde também visam a gente reduzir esse número de óbitos, né? Evitar que a gente tenha essa escalada na curva de óbitos, até porque o manejo clínico de dengue é relativamente de baixa complexidade, ou seja, hidratação, né, atendimento com fluxograma de risco, isso pode fazer toda a diferença no curso da doença. Podemos passar? E aí destacar um pouco, porque acho que quando a gente começa a colocar no papel, a gente vê que são muitas ações que são realizadas, né? Entendendo, claro, que nós temos aí ações que ocorrem de forma tripartite entre Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde, mas eu trouxe que a gente já vem num movimento muito importante desde 2023, com várias ações sendo realizadas para tentar mitigar esse cenário e, claro, apoiar os municípios. Então, nós contamos com equipes aí nas nossas regionais de saúde, equipes formadas por biólogos, enfermeiros, técnicos agrícolas. Então, eles fazem todo um apoio técnico aos municípios, seja para apoiar as atividades, para analisar as ações, para aplicar os inseticidas quando necessário. Distribuímos telas, né, mais de 244 rolos de tela em 2023, distribuímos os inseticidas. Então, o Ministério compra os inseticidas, que é uma responsabilidade do Ministério da Saúde, mas o Estado distribui isso, né? Nós temos todo um sistema de logística para que isso chegue até a ponta, que os municípios possam utilizar. É uma ação complementar, mas acaba sendo importante.
treinamento de técnicos, seja dos agentes de combate às endemias, sejam dos técnicos municipais para aplicar os inseticidas. Então, a gente capacitou aí, ano passado mais de 350 técnicos, né? Seja para aplicação dos inseticidas, seja para as ações do dia a dia, podemos passar. Capacitações de manejo clínico, distribuição de material informativo, né? A gente tem trabalhado muito com materiais digitais, mas a gente sabe que às vezes no dia a dia precisa daquele material impresso para entregar, para orientar a população. Então a gente distribuiu desde folder, cartazes, os fluxogramas de classificação de risco, isso pensando em assistência dos pacientes, cartões de acompanhamento. O cartão de acompanhamento é um cartão simples para o paciente receber no primeiro atendimento, mas que serve para que os profissionais possam acompanhar esse andamento da doença. Isso facilita o manejo clínico. Então distribuímos aí no passado mais de 18 mil unidades desse fluxograma, desse cartão. Podemos passar. Lembrar do LACEN também, o Laboratório Central de Saúde Pública, no passado processou mais de 130 mil amostras de casos suspeitos de dengue, com 45 mil exames positivos. Então, o Laboratório Central de Saúde Pública é uma referência para receber as amostras, processou muitas amostras no ano passado, né? A gente está falando aí de um número importante, faz toda a parte de vigilância genômica. Então, a gente sabe, a partir dos dados do LACEN, que a gente teve os 2 sorotipos circulando no passado, tanto o DEN1 quanto o DEN2, e uma novidade do ano passado é que o LACEN começa a fazer a vigilância genômica, então a gente sabe exatamente qual é o genótipo que está circulando no estado, até para entender uma mudança nesse perfil que pode indicar um risco maior de transmissão ou de casos graves. Podemos passar. Lembrar dos repasses de recursos financeiros, né? Acho que foi um ano importante, acho que nós nunca passamos tanto recurso para apoiar os municípios como em 2023, então o primeiro repasse de 10 milhões de reais, para que a gente apoiasse os municípios, especialmente na assistência. Isso foi uma demanda dos municípios, essa dificuldade de ampliar equipes, ampliar horários, né, ampliar unidades de saúde. Então, a gente repassou 10 milhões ainda no mês de março, conforme a portaria SES 256, em 2 parcelas, para que os municípios pudessem, então, ampliar o atendimento. A gente sabe que aumenta muito a demanda nesses momentos. Junto com isso, a gente fez a instalação do COI arbovirose. Então, um local que envolve todas as estruturas da Secretaria de Estado da Saúde para realmente discutir o cenário, discutir ações, discutir quais são as necessidades de intensificar as atividades. Então, esse é um repasse que complementa, né, e apoia os municípios nesse sentido. Podemos passar. Muitas notas de alerta, né? Acho que esse é um papel da vigilância epidemiológica. Então, desde janeiro, a gente vinha alertando para essa possibilidade do aumento do número de casos no estado, né? A importância de intensificar as ações, a gente viu uma mudança ano passado, no início do ano, do perfil dos casos, afetando especialmente crianças e adolescentes. Vimos chikungunya circulando, vimos a questão dos óbitos envolvendo muitos idosos. Então, a gente fez muitos alertas ano passado para os profissionais de saúde, para que eles soubessem qual era o cenário do estado e quais as ações eram importantes ser intensificadas, não só profissionais, mas também gestores de saúde. Podemos passar. Campanha de comunicação, né? Ano passado já tivemos uma campanha de comunicação, a primeira campanha de comunicação do governo, né? Especialmente chamando a atenção, enfim, com materiais também voltados para municípios. A gente teve aí televisão, rádios, redes sociais. Então, isso acaba sendo um papel importante, né, para a gente reforçar com a população essas ações de prevenção. Podemos passar. Acho que um ponto que eu queria destacar, que é um pleito da Secretaria de Estado da Saúde, mas justamente a gente precisa lembrar que os agentes de combate às endemias, eles estão vinculados às secretarias municipais de saúde, mas são custeados por meio do Ministério da Saúde, através da Portaria de Consolidação número 6 de 2017. Essa é uma grande dificuldade do Estado, e tem sido um pleito nosso, porque o Ministério custeia esses agentes, ele estabeleceu um cálculo, né, com dados de 2014, e ele estabeleceu um teto máximo de agentes que podem receber esse valor para cada um dos municípios. A grande questão dessa portaria é que os dados são de 2014. Então, como comparativo, em 2014 nós tínhamos 8 municípios infestados. Esse ano nós temos 156 municípios infestados. Então, os municípios têm uma defasagem muito grande de custeio por parte do Ministério da Saúde. E aí eu trouxe como comparativo, só para ilustrar, que hoje o Ministério custeia para os 295 municípios catarinenses 1.287 agentes de combate às endemias. Isso daria em torno de 3 milhões e 600 mil por mês, né? A gente tem um valor mensal do piso que é de R$ 2.824. Olhando hoje só para os agentes que os municípios já têm cadastrados no CNES, a gente já tem 1.643 agentes. Então, já dá para ver que tem uma diferença de pelo menos de quase 400 agentes que o Ministério não custeia para os municípios catarinenses.
E se a gente pegasse essa mesma referência que o Ministério utilizou para o cálculo, usando, né, dengue 2014, malária e leishmaniose visceral, se a gente atualizasse esse cálculo usando só o cenário de 2024, 23 e 24, a gente teria aí para os municípios catarinenses mais de 3.500 agentes que deveriam ser custeados pelo Ministério da Saúde, dando aí quase 10 milhões por mês. Então esse é um pleito da secretaria, né? A secretária Carmen, o secretário Diogo já levaram diversas vezes ao Ministério a necessidade de revisão desses cálculos, porque é uma defasagem importante para o Estado, né? O nosso cenário 2014 é muito diferente do cenário 10 anos depois, e a gente precisa da revisão dessa portaria justamente para que os municípios tenham recursos para custear suas equipes. Podemos passar? E aí, claro, acho que a gente já vem todo um preparo uma preparação para a sazonalidade. Enfim, nosso grande objetivo já nas ações no final do ano passado era justamente fortalecer o manejo de vetores, capacitar profissionais, organizar os serviços de saúde, enfim. Então a gente já vinha numa preparação para a intensificação das ações. Podemos passar? E aí só destacando algumas ações que a gente fez nessa preparação, mas justamente atualizamos as diretrizes estaduais do Estado, que são aquelas diretrizes que dão as ações que os municípios precisam executar no seu dia a dia, né? Estabelecemos a estratificação de risco, ou seja, a gente sabe que o município não vai conseguir trabalhar toda a sua área territorial, então você define áreas de maior risco e direciona os esforços para otimizar as ações. Ampliamos os nossos equipamentos de aplicação de inseticida de 7 para 11, entendendo que essa é uma ação complementar mais importante nesse momento. Realizamos um seminário estadual em novembro com mais de 200 participantes, com palestrantes nacionais e internacionais. Estamos aí elaborando uma ata, já está em andamento, uma ata de aquisição de medicamentos para que os municípios possam fazer adesão, para que, se for necessário ampliar as quantidades de insumos e medicamentos, os municípios tenham a disponibilidade dessa ata via Secretaria de Estado da Saúde. Podemos passar? Mais um repasse, né? Acho que, como eu falei, a gente tem aí o repasse de 10 milhões no início do ano. No final do ano, então, justamente para que os municípios pudessem executar as atividades, as diretrizes estaduais, repassamos uma primeira parcela em novembro de 2023 com 5 milhões de reais e acabamos de concluir o repasse da segunda parcela em fevereiro de outros 5 milhões de reais. É claro, com critérios, né? Municípios infestados, com maior população, recebem mais, porque tem que fazer mais atividades. Mas lembrando que mesmo quem não tem ainda focos ou não tem infestação precisa estar fazendo vigilância, justamente para que não chegue numa condição de infestação. Então a gente também passou recursos para os 295 municípios catarinenses, claro, com proporções diferentes, mas justamente para que todos estivessem de alguma forma fortalecendo as atividades, intensificando as atividades desde o final do ano, para que a gente não tivesse um aumento do número de casos. Podemos passar? E lembrar do plano de contingência, né? O Estado, então, publicou seu plano de contingência, apenas destacando que o plano de contingência justamente é um plano que coloca as ações do Estado diante de uma emergência. Então, o que o Estado precisa realizar se a gente tivesse um aumento do número de casos, se a gente tivesse um aumento do número de óbitos, enfim. Então, a gente tem um plano pronto com as diretrizes do que devem ser realizados diante desse aumento do número de casos. O plano já está em execução, claro, a gente já está vendo o aumento do número de casos, né? E várias ações, não só da vigilância epidemiológica, de toda a Secretaria de Estado da Saúde, envolvendo assistência, gestão, comunicação, enfim. Então, esse foi um processo importante de revisão do plano, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, com o Ministério da Saúde, mas até com a experiência que a gente teve em 2023, a importância de revisar esse plano e entender as ações que precisavam ser colocadas em prática no cenário como a gente está vivenciando nesse momento. Podemos passar? E aí, só destacando, hoje nós estamos no nível 2 do plano de contingência, ou seja, a gente já tem 4 semanas consecutivas com aumento do número de casos, afetando mais de 2 regiões de saúde. Começamos a ver óbitos confirmados, suspeitos confirmados. Então, isso coloca que o Estado no nível 2 do plano de contingência e com várias ações em andamento, seja o COES, que continua ativado, mas que acaba sendo uma das ações nesse momento, seja intensificando o monitoramento das ações, seja realizando atividade com os municípios, né, visitas, enfim, com repasse de recurso financeiro, como foi realizado agora em fevereiro, enfim, isso tudo previsto no plano de contingência. Então, o plano de contingência nos dá essa segurança de que a gente não precisa pensar o que fazer, a gente já sabe o que tem que fazer e está colocando em prática para dar uma resposta a esse cenário. Podemos passar? E aí, falando rapidamente, até para não me alongar muito, mas um pouco do que a gente já fez até esse momento, né? São 2 meses, mas que já foram realizadas várias ações. Quantos casos para cada 100 mil habitantes, que eu acho que eu perdi ali a transparência? Claro, podemos voltar um pouquinho? Para o plano de contingência, pelo menos a gente tinha que ter um aumento de casos em 2 regiões de saúde com pelo menos 50 casos para 100 mil habitantes ou 25 casos para 100 mil habitantes naquelas regiões menores. Mas a gente já está, deputado, nesse momento, com a incidência do Estado hoje é de 450 casos para 100 mil habitantes.
Então, o plano de contingência ele já foi ativado quando a gente começou a ver um aumento. Quando a gente viu mais de 50... 450 para cada 100, então é alto. Isso é o nosso momento hoje. A gente tem Mas eu digo, o nosso plano já foi ativado lá quando a gente via 50 casos por 100 mil habitantes em 2 regiões de saúde. A gente já ativou o plano de contingência e colocou várias ações em andamento. Quais são essas regiões? Hoje nós temos as regiões com região Nordeste, região da Foz do Rio Itajaí, são as 2 regiões com maior número de casos, seguido da Grande Florianópolis e Médio Vale do Itajaí, que é a região de Blumenau. Essas todas já com incidências acima de 300 casos para 100 mil habitantes. Esse número, mais ou menos, ele dá um parâmetro para o que a gente pode chamar de uma transmissão em nível de epidemia. Então, você tem aí uma transmissão importante, 300 casos por 100 mil habitantes quer dizer que a gente tem uma transmissão importante acontecendo já, né? Então, por isso, atenção para essas regiões. Podemos passar? Pode passar também. E aí, falando, então, rapidamente das ações, acho que já tem sido importante, mas tivemos ainda no mês de março uma reunião do colegiado de governo e entidades, né, justamente já mostrando que o cenário começava a se desenhar para uma transmissão importante, a importância de que a gente tivesse todas as áreas do governo mobilizadas. Acho que é importante destacar até, né, a partir dessa reunião, o Detran está fazendo uma ação importante, eliminando veículos que estavam parados há muitos anos nos pátios, né, e aí são criadores do mosquito Aedes aegypti, então no processo de eliminação desses veículos, justamente para que a gente não tenha, dentro da estrutura do Estado, né, dos seus órgãos, secretarias, também dando as condições de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Podemos passar. Lembrar que a gente tem um decreto de 2017, mas justamente que define isso, né, as comissões, cada prédio público deveria ter uma comissão, né, para que pudesse olhar para esses locais que podem acumular água. Então, isso foi discutido nessa reunião, a gente reforçou a importância e, claro, aí cada pasta fazendo diversas ações nesse sentido. Podemos passar? Já temos um primeiro alerta epidemiológico, né, do início de janeiro, justamente chamando atenção. A gente já começava a ver um aumento da curva e era importante a gente intensificar as ações, especialmente de vigilância epidemiológica, controle de vetores e assistência dos casos. Acho que esse acaba sendo um papel importante da vigilância epidemiológica a nível de Estado, que é justamente monitorar o cenário e fazer os alertas necessários das ações que precisam ser intensificadas. Podemos passar? E aí, claro, continuamos com as nossas equipes técnicas realizando as atividades, supervisão e assessoria, distribuindo inseticidas. É claro que esse ano a gente já distribuiu muito mais aduticida, quase. A gente já se aproxima do que a gente distribuiu ano passado, então a gente tem aí distribuído e apoiado os municípios na aplicação desses produtos. Continuamos distribuindo os materiais informativos, né? Temos aí vários materiais sendo divulgados, podemos passar. Temos um decreto de emergência, acho que o Estado, entendendo também o cenário, decretou emergência, né, no final do mês de fevereiro, entendendo, acho que o decreto dá 2 possibilidades, né? Primeiro, que a gente consiga possa intensificar algumas ações que sejam necessárias e, claro, nos garante a possibilidade até de pleitear recursos ao Ministério da Saúde, o que já foi realizado, mas também acho que passa uma mensagem muito clara para a população, que a gente está vivendo uma emergência de saúde pública e é fundamental que cada um entenda isso e faça a sua parte. Podemos passar? Temos aí, na última semana, divulgamos também um painel de monitoramento, então um painel público, né, que permite que a gente tenha acesso, qualquer cidadão tenha acesso às informações atualizadas diariamente, da transmissão do número de casos, número de óbitos, consiga ver a faixa etária, enfim. Então, isso traz transparência para as informações, mas também permite que a gente consiga fazer uma gestão mais acertada, entendendo o cenário de cada região, de cada município, e executando as atividades nesse sentido. Podemos passar? Capacitação, fizemos já um web seminário, né, falando de manejo clínico, falando do cenário epidemiológico do Estado, um web seminário que fica disponível aí, né, via telesaúde, enfim. Então, mesmo foi um web seminário com vários acessos naquele momento, foi preciso abrir uma segunda sala, enfim, mas que está disponível também hoje de forma online para que todos possam acessar. Podemos passar. Acho que essa é uma ação importante. A Secretaria, é claro que a gente não gostaria de falar de óbitos, mas a Secretaria instituiu um comitê, uma Câmara Técnica Estadual de Investigação dos Óbitos, e o grande objetivo disso envolve diversas áreas da Secretaria, que a gente possa olhar para os óbitos que aconteceram, investigar esses óbitos e possa fazer recomendações para a mudança dos processos. É claro que a gente vê, de uma forma geral, que os óbitos, muitas vezes, eles são pessoas que vão e voltam do serviço várias vezes, são pessoas que não têm uma classificação de risco adequada, são pessoas que não receberam uma orientação de hidratação. Então, certamente, essa Câmara Técnica olha para esses dados, olha para a investigação desses óbitos e pode recomendar para o Serviço de Saúde melhoria nos processos, né, como a gente tem feito aí, já em discussão até individual com os municípios, para que a gente evite esse número crescente de óbitos. Podemos passar? Tivemos uma mobilização no último sábado, né, uma mobilização definida pelo Ministério da Saúde na quarta-feira,
e acho que a gente viu uma adesão muito boa dos municípios, os municípios se mobilizando, fazendo diversas atividades, seja com vacinação nos municípios da região Nordeste, né, seja os demais trabalhando com controle vetorial. Acho que aqui também destaca uma ação que foi pactuada, né, junto com as demais secretarias de Estado, mas a Defesa Civil tem um sistema de alertas via SMS, então usou esse dia para disparar vários alertas para as pessoas que têm cadastro, justamente chamando que era um dia de mobilização, que era importante estar atento, né, fortalecendo as ações de eliminação dos focos, a questão do manejo clínico, enfim, uma ação importante. Pode passar. LACEN já processou esse ano mais de 41 mil amostras, então LACEN continua aí nesse processo de receber amostras e fazer o diagnóstico. Hoje estamos com uma positividade em torno de 25% das amostras que entram no LACEN, então a gente pode dizer que é uma positividade até alta, né? Ou seja, que mostram que muitas pessoas que têm suspeita realmente estão confirmando para a doença. Podemos passar. Campanha de comunicação, que começou aí faz uns 15 dias, uma campanha importante também do governo do estado, esse ano com uma pegada um pouquinho mais reforçando que a dengue mata, né? Ou seja, a gente vê que ela é uma doença que pode evoluir para a gravidade, que coloca mais do que nunca a necessidade de cada um fazer a sua ação. Então, uma campanha de comunicação envolvendo mídia, rádio, televisão, mas também várias outras atividades, né? Busdoor, banner, enfim, para tentar colocar dar bastante visibilidade para esse tema. Podemos passar? Já estou me encaminhando para o final aqui. Mas, além da campanha de comunicação do Estado, a gente tem uma produção de vários materiais informativos por parte da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que coloca à disposição dos municípios todo esse material para estar sendo utilizado, tanto no formato digital mais impresso. Podemos passar. O site, né, que a gente tem todas as informações disponíveis também, o site público, então tem desde os nossos informes epidemiológicos, mas todo o material técnico e de comunicação. Podemos passar. Meus últimos slides, mas só para falar um pouquinho da vacinação. Acho que esse é um ponto importante também, e até para atualizá-los, mas nós temos então a incorporação da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde, por parte do Ministério da Saúde. Uma grande limitação que você não tem vacina disponível para toda a população, então há uma limitação de produção, né, por parte do laboratório, enfim, então com isso se definiu critérios de prioridade. Então o Ministério definiu que a gente teria aí os municípios com mais de 100 mil habitantes, né, que tivessem transmissão intensa nos últimos anos, especialmente com o sorotipo DEM2, e a partir da seleção desses municípios, a gente teria então toda a região de saúde recebendo a vacinação. Então a gente teve aqui no estado o município de Joinville, que foi elencado, com isso toda a região de saúde foi definida como prioritária para vacina, e vacinando então adolescentes de 10 a 14 anos. Essa é uma recomendação da própria Organização Mundial da Saúde, né, que define crianças e adolescentes como uma faixa etária prioritária para vacinação contra a dengue. Não é a realidade do estado, mas se a gente olha para o país como um todo, é uma faixa etária que tem uma proporção de internações importante. Então, por isso que você acaba vacinando esse grupo. Podemos passar? Aí as estratégias operacionais, né, o nosso informe técnico, podemos passar, acho que o próximo é o mais importante, mas então temos 13 municípios vacinando, né, aqueles municípios listados da região Nordeste. A gente recebeu uma remessa de 29 mil, um pouquinho mais de 29 mil doses da vacina, que foram distribuídas no mesmo dia, no dia seguinte que a gente recebeu, né, recebemos de noite e de manhã, no início da tarde a gente já estava fazendo a distribuição para os municípios daquela região, e o dado então de ontem também, de segunda-feira, a gente tem aí aplicadas 5 mil doses da vacina, com uma cobertura vacinal de 17% desse público de 10 e 11 anos que foi elencado para essa primeira etapa, né? Estamos vacinando de 10 a 14, mas as vacinas disponíveis nesse momento é de 10 e 11 anos dessa população. A gente já começa a discutir a possibilidade de já começar a vacinação de adolescentes até 14 anos, considerando que a gente está vendo uma adesão baixa de alguns locais, então já permitindo que todos os adolescentes elencados se vacinem, enfim, então a gente deve estar discutindo isso. A secretária Carmen já pediu para a gente avaliar esse cenário, discutir junto com o Ministério, para que a gente possa ampliar a vacinação já para todo o público-alvo recomendado desses 13 municípios, né? Acho que isso é importante a gente ter cuidado também, não é uma vacinação de todo o estado, né, ainda, e lembrando que até é uma vacinação, as ações de vacinação ou aquisição de vacinas, definição de público-alvo são competência do Ministério da Saúde, então a gente tem que ter cuidado também para o Estado não consegue ter mais vacinas porque não é sua responsabilidade de comprar, e até porque a gente não tem disponibilidade nesse momento, né? O que está sendo disponível de vacina está sendo comprado pelo Ministério da Saúde. Podemos passar, acho que era meu último slide. Enfim, eu queria agradecer mais uma vez. Eu sei que são muitas informações, mas eu queria trazer um pouco do nosso cenário epidemiológico, das nossas ações, e claro, fico à disposição agora de questionamentos e dúvidas para a gente estar discutindo. Obrigado. Obrigado, João Augusto. Passo a palavra ao deputado Vicente Caro Preso.
Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputado Sérgio, que fez a convocação dessa importante reunião, ao secretário adjunto da Saúde, ao pessoal técnico, superintendente, sempre superintendente aí, e senhoras e senhores, em 2016 nós fizemos aqui uma audiência pública sobre a dengue e ficou muito evidente naquela época que o Estado não tinha sido tão incisivo nas suas ações de divulgação, de conhecimentos, de treinamento. Foi difícil, mas houve muita falha na ponta de fiscalização, de saber onde que foi o técnico e onde não foi, onde é a pessoa que visita as casas, enfim. E foi feita uma análise crítica em razão do constrangimento que nós tivemos, porque a crise, a epidemia, deputado Sérgio, foi justamente nas cidades do litoral, afugentando turismo e tudo. Foi uma coisa muito constrangedora para nós. E passou algum tempo, eu assumi a secretaria, nós vimos e fomos, vamos dizer assim, no pescoço dos prefeitos, pedindo, pelo amor de Deus, para ver uma colaboração, porque eu acho assim, está tudo muito bem feito, assim, tecnicamente, eu acho que a secretaria chegou onde que tinha que chegar realmente. Mas tem mais algumas coisas que eu quero apontar. A primeira é a comunicação. A comunicação, como diz o caboclo aqui, tem que meter terror. Tem que ser bombástica. Eu vi um slide ali, a dengue mata, mas é um profissional médico, não sei, de saúde, no meio do mata. Tem que deixar o médico do lado e botar mata. É assim, tem que ser mais agressivo. Eu estava comentando uma outra situação que Pinhalzinho, você imagina, você é do Oeste, você sabe o que eu estou falando, né? Eles desenvolveram um acompanhamento de agente de saúde que vai nas casas, um tablet, para o cara saber, não, aqui eu estive, e fica gravado ali, marca ali, marca ali. Então, não tem como errar. Quem fez essa região? Quem fez? Ninguém fez, tá bom. Então tá cheio de foco lá, teoricamente, né? Então, trabalho profissional, de alta qualidade e, assim, respaldado pela ciência. Acho que tem que cobrar e intensificar esse tipo de fiscalização na ponta, que geralmente é o que pifa. Terceiro, mobilização popular. Não pode ter um dia D apenas. Nós estamos numa necessidade de um mês D. Ou seja, todo dia é dia de mobilização. Seja em escola, seja nas pessoas que se conseguir convencer, principalmente nas pessoas em suas residências. Esses dias eu estava gravando uma coisa de bobeira assim, lá em casa. Vídeo que a gente faz como deputado, né? E eu fui atrás de casa, o pote do vaso tem que ter areia embaixo. Aí tava tudo certo, tava com areia, realmente. Uns estavam secos, sem o potinho de baixo, para não acumular água. De repente eu olhei ali, bastante folhas de palmeira que estavam provavelmente vários dias ali, acumulando água do lado da minha casa. Então, assim, é diário. O que eu quero dizer é diário. Não adianta passar, semana passada eu dei uma olhada em casa. Mudou tudo. Muda do dia para a noite, né? Então, é nesse sentido que eu acho que tem que fazer uma varredura, um mês de terror, para ver se a gente diminui esses índices, a curva de ascensão, né? Que as coisas vão se multiplicar. Aí tem situações que eu falei com o Fábio, doutor Fábio, o superintendente, que uma faixa de idade está mais sujeita a problema, né? Os que tomam AS, os que tomam anticoagulante, né? Porque pegou
alguma forma mais agressiva da dengue, vai ter problema de sangramento. Né? Então, são coisas inesperadas que estão por vir aí. Né? E assim, terminando, é uma doença desgraçada. É uma doença que sofre a pessoa. É uma doença que deixa uma prostração, uma dor generalizada, acaba, o cara não faz nada. Né? Que são pessoas que a gente não tem nem a magnitude disso tudo que está acontecendo. Então, resumindo, né, somos parceiros, acho que podemos fazer uma moção aí para o Ministério da Saúde, atendendo o pedido da Secretaria para aumentar o repasse, né, que está errado. Ontem saiu na grande imprensa também, que vários governadores e vários secretários de saúde do Sul e Sudeste estão pegando o Ministério e torcendo a orelha. Então, acho que tem que ser incisivo realmente, mas metendo terror. Então é isso. Eu acho que tem mais gente que quer falar também, importante. E eu sou presidente de uma outra comissão, vou ter que daqui a pouco sair, apesar da importância do tema, né? Obrigado, deputado Caro Preso. O deputado Zé Milton, que também em seguida tem outra comissão, já lhe passo a palavra. Deputado Neudi, cumprimento aqui mais uma vez o secretário Diogo e ao João, que nosso diretor, o nosso superintendente também. E eu sempre que fico refletindo, né, essa questão da dengue, ela faz a gente refletir enquanto sociedade, né? Nós não conseguimos enfrentar algo que não parece difícil, mas ele é, né? E está aí trazendo doenças dele já, essa questão da chikungunya, que é algo que causa danos às vezes irreparáveis, né? Em bebês e outras questões. E a gente, enquanto sociedade, não consegue evoluir. Mas a dengue é algo que já está há anos no país, né? Há anos, e a gente se repete a cada ano essa situação. E eu falo agora, vou falar um pouco, Diogo, os agrônomos são fundamentais na sociedade, né? Mas era totalmente previsível, na minha opinião, que esse ano daria no país uma crise de contaminação de dengue fora da curva, em função da mudança climática. Né? Nós vivemos um momento de muita umidade e temperaturas elevadas. E isso era previsível. Então, talvez, e ele é um sistema que funciona, mas que tem dificuldade de articulação, de acompanhamento nas cidades. Eu vivo nas cidades pequenas, e a gente observa cada situação, mesmo com Santa Catarina, com o número de mortes elevados, número de pessoas contaminadas elevadas, e mesmo assim nós não conseguimos alertar a sociedade, e eu vejo uma certa falha nessa verticalização das ações, principalmente lá na ponta, né? Principalmente lá na ponta. O Ministério da Saúde demorou a liberar recurso ano passado, chegou aqui no final do ano, e a gente sabe como é que é essa questão pública. Às vezes chega no final do ano, você não consegue mais planejar uma execução, porque tem toda uma burocracia. E isso foi um erro. Se tivesse chegado talvez no meio do ano, desse para ter ações preventivas mais eficazes, e talvez a gente não tivesse tido o número de mortes e nem os transtornos que nós temos tendo hoje, com os leitos hospitalares sendo ocupados, né, por pacientes com dengue. E a gente sabe que o paciente com dengue, ele ocupa um leito por muito tempo, até se recuperar. Então é uma reflexão que precisa ser feita, né, e a gente precisa, eu acho que a Secretaria e a DIV tem que ter uma estrutura de acompanhamento dos agentes nas cidades mais fortemente comprometida, porque quase que não consegue se sensibilizar, mas o mapa mostrou, são mais da metade do estado, né, que está com alta com infestação por mosquito da dengue. Olha que nós temos no sul do país. Há 5 anos atrás a gente olhava nessa época, né, para o nordeste, para o norte do estado, do país, e agora nós estamos aqui e ainda não dá para prever. Eu acho que não dá para prever, né, Fábio, ainda, desculpe, João, quando vai ser esse pico. Não dá para prever. Mas uma coisa, se tratando do inseto, do mosquito, eu acho que o Brasil, nós enquanto sociedades,
nós tínhamos algo previsto, com a mudança climática, com o excesso de chuvas, que nós teríamos sim um número grande de infestação, mas em Santa Catarina eu me surpreendi, né, pelo elevado número, e eu sei do comprometimento e do trabalho que a Secretaria tem feito, mas isso é algo que depende de toda a população. Acho que temos que continuar muito alertas, porque logo em seguida nós vamos começar a ter problemas aí de outras doenças respiratórias no sistema público de saúde. Então nós temos que agora fazer um mutirão do mutirão, né, Diogo, para isso. Mas eu quero cumprimentar vocês pela explanação, por trazer esses dados que são importantes para a gente aqui e nos colocar à disposição para ajudar naquilo que tiver ao nosso alcance. Obrigado, deputado José Hamilton. Passo a palavra ao deputado Sérgio Guimarães, autor, inclusive, do requerimento aqui que motivou esta reunião. João, primeiro, parabéns pela explanação. São números e dados, um material muito bem preparado. E números que a gente assusta, né? Todo mundo já sabe, mas eu ainda vou bater naquela mesma tecla da minha fala inicial. Hoje eu digo que por que o camarada, o motorista, para na faixa de pedestre? Porque multa, a polícia multa e tu sente no bolso. Por que tu bota o cinto de segurança? É inadmissível, que a gente tem uma atuação muito grande na rede social e um mandato muito popular e muito perto da população. Todos os dias, de várias cidades da grande Florianópolis, fotos de terrenos, fotos de verdadeiros lixões particulares. E o camarada, deputado, o dono do terreno, não tem essa consciência. Não tem essa consciência. Então, acho que também cabe aqui ao Parlamento, à Assembleia Legislativa, nós provocarmos algo nesse sentido e ações mais enérgicas mesmo. Para que o cara, ele está vendo aquela imundície, ele está vendo aquela guerra que nós estamos passando, esse nome, a guerra, já impacta, né, com relação à dengue, e não limpa. Então o poder público tem que agir sim, seja a prefeitura, seja o Estado, eu não sei, mas não dá para admitir que do lado da tua casa, do lado de uma empresa, esteja aquela imundície, aquele mato que ali no meio a gente não sabe o que tem de tudo, tem vidro, tem garrafa, tem pneu, tem pote, porque muitas pessoas são relaxadas mesmo, essa é a verdade, e por isso que nós estamos como estamos. Vocês estão fazendo o trabalho, né? A gente viu aqui as ações, o empenho, o esforço, ponto. Mas eu acho que, enquanto Assembleia Legislativa, nós temos que provocar algo. E os prefeitos, os gestores públicos, deputado, presidente, têm que ter coragem para tomar medidas. Tem que ter coragem, sim. Eu digo isso. Notifica o dono do terreno, dá 30, 40 dias para ele limpar. Não limpou? A prefeitura limpa. E no IPTU do próximo ano daquele sujeito, vai estar a cobrança. Ponto, ele vai fazer isso uma vez só. Já que não tem consciência, já que é relaxado, é porco, vai fazer doer no bolso e ele vai tomar providência. Porque agora é a hora de tu cuidar do teu vizinho, sim. Agora é a hora de tu cuidar. Por quê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse mosquitinho, ele voa quantos metros, digamos assim? 100 metros. Entendi. Então, quer dizer, ele vai para tua casa, ele vai para mim, ele vai facilmente. Então, nós temos que cuidar do vizinho, sim. Temos que dizer, ô bicho, olha esse potinho aí. Como o doutor Vicente Caro Preso acabou de dizer que na casa dele ali tinha aquelas plantinhas, então a gente tem que cuidar, tem que orientar, tem que conscientizar. E é isso. Eu gostei da fala do doutor Vicente quando ele falou que tem que ser uma campanha mais agressiva. Né, quando não quero, de maneira alguma, me meter no material publicitário da ideia de vocês, mas eu não colocava a imagem do médico, não. Eu colocava a imagem de um paciente numa UTI, em um leito, evidentemente que protegendo a imagem do cidadão, mas para assustar, para impactar, porque os números estão mostrando que a curva ainda vai aumentar e muito, e nós estamos apenas no mês de março. Obrigado, deputado Sérgio. Deputado Maurício Peixe. Bom dia, saúdo o deputado Neudi Sarita, presidente da comissão, os demais deputados, principalmente o doutor Diogo, né, secretário adjunto de saúde, doutor João. Nós já estivemos dias atrás lá em Joinville, quando foi feito o decreto de emergência para o Estado, já vi a apresentação e fiquei feliz pelo conhecimento hoje que a Secretaria de Saúde do Estado tem e também um pouco já as municipais. Como disse o deputado Sérgio, muito bem apresentado, números, né, com muita eficiência, então parabéns. Agora, a ação é importante
nos municípios, que os municípios façam aquilo que o deputado Sérgio falou, com muita aspereza, e que possa ter uma campanha do vizinho denunciar. Porque se o dono da casa não cuida do seu próprio terreno, o vizinho vai cuidar. Esses dias lá em Joinville aconteceu, já foi denunciado, o vizinho foi lá, a prefeitura retirou o material, entra o que daí tem sim, tem autoridade para entrar e limpar, porque está causando um problema sério, efetivo. E eu concordo com o Sérgio quando diz tem que cobrar dele, ele tem que doer no bolso se ele não estiver fazendo a parte dele. Mas cada município tem que fazer a sua legislação para poder cobrar no IPTU. Não pode ser a legislação estadual. Cada município tem que fazer. E fazer com que ele tome providência. Campanhas, eu também concordo que seja agressiva, mas olha, nós estamos sendo bombardeados por campanhas. Até eu sei que todo dia, 10 minutos, tem que se dedicar para olhar em volta de casa, antes de sair de casa. Dedica 10 minutos lá para fazer isso. Se cada um dedicar 10 minutos no entorno da sua casa, espero que aqui na Assembleia Legislativa também já tenha sido feita uma ação completa de verificação das calhas e tudo mais, né? Mas cada um se responsabilizar pela sua parte. Daí nós teremos uma eficiência melhor no combate. Agora também, eu vejo lá com muita preocupação a minha cidade, Joinville, né, com 10 óbitos crescentes. É lógico que Garuva e Joinville são as cidades do mundo que mais chove. É propícia para isso, e é estatístico isso, né, mais chove mesmo. Ano passado nós tivemos só 68 dias que não choveu, em todos os 365 dias. Então é complicado, é complexo, então tem que tomar providências. Vejo que Joinville, com os 10 óbitos aí, acendeu mesmo a luz vermelha total. Nós temos que tomar providências rígidas para isso acontecer. Então, mas hoje é conscientização da população. E como disse, novamente repito, o deputado Sérgio, é doendo no bolso que se preocupa. Ou quando a pessoa pega a doença, eu já falei com muitos, né, que dói barbaridade, né, funcionários da gente já tiveram. Eles realmente reclamam, eu nunca pensei que fosse um negócio tão dolorido, tão ruim, mas só quando pega é que sente. Antes disso, ninguém faz o seu dever de casa, né? Mas então está indo no caminho certo, mas tem que ser agressivo mesmo. E por último, deputado, aqui nós falávamos da semana passada sobre as escolas, né? E eu vejo agora um avanço bem forte nos alunos. Os alunos fazendo o seu papel, o seu trabalho, a conscientização. E também a vacina. A reinfecção é a pior de tudo, porque na infecção poucos têm a hemorrágica, né? A reinfecção que é bem propícia à hemorrágica. Será que a vacina não deveria ser priorizada para quem já foi infectado? E a vacina, me parece que só a partir da segunda dose é que ela começa realmente a fazer efeito, né? Depois de um tempo. Então vai demorar para aquelas crianças de 10 e 11 anos que agora tomaram a vacina, vai ter a segunda dose para começar a fazer efeito. E nós teremos um controle maior quando não tivermos realmente o maior número de vacinas distribuído para grupos. E daí eu não vou entrar nessa seara, porque quem entende de grupos, quem faz levantamento estatístico, quem são mais afetados. Tá bom? Obrigado. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Quero fazer também algumas considerações, tentando abordar alguns pontos que talvez não tenham sido ainda abordados e reforçar aqueles que foram abordados. Primeiro, agradecer aqui a presença da equipe da Secretaria, e trouxeram bastante dados aqui, deputado Sérgio Vassilens, que fez, é o autor do requerimento. Esta ação, né, tem que ser conjunta, né, às vezes fica mais fácil, a gente sempre fica culpando os outros. O município culpa o Estado culpa a União, né? E a gente precisa ter um esforço conjunto dos três entes, inclusive financeiro. Muitos municípios estão com os caixas bem recheadinhos de dinheiro, o Estado também está. É importante buscar também outras fontes, sim, Ministério da Saúde, mas às vezes a gente tem que mexer no nosso próprio caixa, porque nós estamos diante de uma emergência, isso é importante, fundamental, né? Não dá para esperar vir um recurso de fora para a gente contratar um agente de endemia se precisa, né? Então, acho que é preciso que, se a gente está em emergência, a gente tem que mostrar isso também nos recursos, porque senão fica só no discurso, né? Isso é importante, eu falo isso de maneira geral, e da responsabilidade de municípios, Estado e União diante da gravidade. Nós temos também a questão da vacina, o laboratório não consegue produzir, teve aqui o representante do Ministério da Saúde que falou sobre isso, e as poucas vacinas que tem,
estão meio que encalhadas, na verdade, eu não falo só aqui no estado, é geral. O dado daqui não é muito diferente do nacional, né? Varia aí de 10% a 15% que foi aplicado das poucas vacinas que tem. Eu até estou propondo aí que seja ampliada essas faixas de vacina, porque mesmo tendo pouca vacina, mas se está lá parado, então vamos ampliar logo essas faixas aí para tentar imunizar pelo menos um número suficiente aí de acordo com as doses disponíveis. Há também a questão dos repelentes, né? É importante que os órgãos de controle de preços também do Estado, quem faz aí, PROCON e etc., também atue. A gente viu uma elevação de preços desenfreada, Sérgio, dos repelentes, né? Pessoas, especialmente de mais baixa renda, com dificuldade de comprar, talvez essa seja uma ação que os municípios, o Estado pode fazer também, de repente também na aquisição de repelentes para as áreas especialmente mais carentes, que eu vejo importante também que possa ser feito, né? E a questão da ampliação também dos números dos municípios hoje que possa ter vacina, o problema é a falta o pouco número de vacinas, né? Isso começou lá em Joinville, que os dados mostram que realmente teve maior número de óbitos, mas já temos outras regiões e outros municípios em situação tão preocupantes quanto aquela de Joinville. Então, a minha colocação maior é parabenizar o trabalho que a equipe está fazendo, mas chamar muito essa responsabilidade. A responsabilidade é da pessoa, é do cidadão, é do lote, é do vizinho, mas é ali da Secretaria Municipal de Saúde, é do Estado, é do Ministério da Saúde. E, mais uma vez, eu digo, assim, com caixas bem, não vou dizer recheados, né, para não exagerar, mas algumas prefeituras estão bem recheadas, sim, mas com caixas tranquilos, do ponto de vista financeiro. Tranquilo, não quero dizer que está sobrando, mas que está ali tranquilo. Eu acho que tem que mostrar agora na prática e nos recursos, se precisar contratar mais agente de endemia, fazer contrato de emergências, fazer tudo o que for possível para a gente amenizar essa situação. Então, eu acredito que aquilo que a gente pode sistematizar, Sérgio, também aqui das falas de todos os deputados, é essa preocupação generalizada de que a gente faça todos os esforços de forma conjunta, né, que o município não diga que é a responsabilidade do Estado, que o Estado não diga que é a responsabilidade da União, mas que os três entes assumam as suas responsabilidades, os três entes têm a responsabilidade, a sociedade assuma junto, as pessoas, a conscientização que nós vivemos um momento grave, proliferação do mosquito, todo ano tem aumentado. As mudanças climáticas estão aí, esse ano tem toda essa questão propícia, excesso de chuva, bastante calor, e só um amplo esforço de toda a sociedade, junto com o poder público, poderá amenizar a situação. Eu agradeço aqui a equipe da Secretaria, estamos à disposição também para contribuirmos naquilo que pudermos, e tenho certeza, Diogo, que vocês, toda a equipe que está aqui, quem não está aqui também está por trás, a Secretária da Saúde também, o Governo do Estado, tem essa preocupação, que é também a nossa preocupação de superarmos esse momento com muitas ações, com muita vigilância e com muito trabalho também no que for necessário e também com a alocação de recursos para a gente fazer frente a isso. Muito obrigado a todos e está encerrada a presente reunião.